Graça e paz, igreja, amém? É com muita alegria que veio no meu coração para poder trazer essa mensagem no dia de hoje. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Vamos dar sequência à exposição, à série de mensagens de ser e fazer discípulos no livro de Atos. Atos, capítulo 3, a partir do verso 11. O texto é um pouco grande, então eu farei da seguinte forma a leitura. Eu lerei os pontos, ou melhor, conforme eu vou passando pelos pontos, nós iremos fazer a leitura da palavra de Deus. Para esse primeiro ponto, eu gostaria de ler do verso 11 ao verso 16. Acompanhe-me comigo, por favor. O texto vai dizer assim, Atos 3:11. Apegando-se a ele, Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vocês, porém, negaram o santo e o justo e pediram que vos concedesse um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vocês. Nós estamos numa sequência e eu nunca imaginei que ia pregar uma pregação, mas chegou o grande dia de fazer essa pregação em cima de uma pregação. Pedro aqui, a partir do 11, ele começa a pregar o evangelho para aquela multidão. E os irmãos bem sabem, quem está acompanhando a série, no domingo passado foi o relato da cura de um paralítico que havia décadas que ficava sentado à porta formosa. E esse homem que sentava-se há décadas na frente do templo era conhecido por todos. Pedro e João passam por ali, olha para eles e na fé, no poder da fé do nome de Jesus Cristo, cura aquele paralítico. A partir daí, agora, os olhos se voltam para Pedro e João pelo ato miraculoso que aconteceu. A partir de então, meus irmãos, eu gostaria de pensar no tema da culpa à glória, o poder do Evangelho. Da culpa à glória, o poder do Evangelho. E pensar, miúdes, que somente o Evangelho de Cristo restaura o homem em sua totalidade e oferece bênçãos para serem desfrutadas hoje e eternamente. A partir desse primeiro ponto, nós podemos perceber o que o Evangelho é capaz de fazer na vida do ser humano. O Evangelho, ele revela os nossos pecados. Sim, há um autor que vai dizer que o Evangelho é boa nova. Sim, mas para ser uma boa nova, precisa ter uma má notícia. E qual é a má notícia que antecede o próprio Evangelho, a própria boa nova? É que todos nós somos pecadores. Aqui nesse texto, Pedro, então, dos versos 11 a 12, Pedro, então, vai mostrar e apontar no coração daquela gente o pecado chamado idolatria. Mas, pastor Fábio, por que idolatria? Eles, naquela época, havia os homens chamados Hassidins. O que eram os Hassidins?
eram pessoas que aparentemente tinham poderes milagrosos, que cometiam, oravam a Deus e Deus respondia e acontecia o milagre. Não muito diferente dos nossos dias. Eram os santos daquela época. E haviam dois principais. E se nós notarmos um pouco mais à frente no Evangelho, no próprio livro de Atos, Simão de Samaria, em Atos 8, versículo 9, sequência, vai ver que ele se dizia um grande milagreiro e gostava de ser chamado o grande poder de Deus. Talvez esse Simão de Samaria fosse também um Hassidim para aquele povo. Então eles olharam atônitos, fitaram atônitos para Pedro e João, porque no coração deles eles pensaram, veja, deve ser mais um Hassidim. Aquele camarada estava há mais de 20 anos ali na porta do templo, e eles curaram aquele homem. Ele é um santo, Deus ouve as orações deles. Mas o que Pedro faz agora é de tratar de mudar o foco deles, para o Senhor Deus, para Todo-Poderoso. Eles correram um sério risco de serem adorados pelos homens, mas com isso o Evangelho mostra um coração para nós idólatra. Eu lembro que em 2019, aqui na cidade de Foz, eu fiz uma visita ao templo budista, conhecido aqui, né, e muito também a contragosto. Chegando lá, eu via pessoas que faziam orações para aquelas estátuas, queimavam incenso como uma total reverência para aquele que ele julgava ser o Deus da sua vida. Quando eu chego em casa, no meu ambiente, no meu lar, eu falo, eu estou aliviado porque eu não tenho um ídolo. Mas será? Será mesmo? Ezequiel capítulo 14, 13, ele vai trazer uma palavra muito dura do próprio Deus. Filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? É o Deus falando. Percebam que a nossa idolatria, ela não está voltada apenas a objetos. Mas Ezequiel vai mais profundo. Ezequiel vai para o coração. E é do coração que a gente precisa tomar conta. E é do coração que Pedro e João, nessa pregação, eles começam a apontar, o coração de vocês é idólatra. Não nos adorem. Não nos adorem. Por que vocês acham que Jesus disse ao intérprete da lei, quando este o colocava à prova, lá em Mateus 22, 37, Jesus vai responder assim, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Às vezes nós passamos por esses versos tão simples e se tornam corriqueiros na nossa vida, mas nós não conseguimos entender, talvez, a profundidade do que Jesus disse. O nosso coração, ele é idólatra. Oliver Cromwell, um líder puritano inglês, ele disse que a idolatria é qualquer coisa que esfrie o seu desejo por Cristo. Talvez um jogo de futebol pode esfriar o seu desejo por Cristo. Talvez a sua própria família pode esfriar o seu desejo por Cristo. Eu não sei. Talvez o seu filho, a sua filha, pode esfriar o seu desejo por Cristo. Se isso estiver acontecendo, é o sinal de alerta. O meu coração é idólatra. Mas também esse evangelho revela nossos pecados através da nossa maldade e da nossa culpa. O verso 13 ao 16, Pedro, ele começa a mostrar para eles que esse Jesus era da linhagem dos profetas, que esse Jesus era o servo do próprio Deus, a quem esse Deus o glorificou. Ele lembra os ouvintes a profecia de Isaías 52, 13 a 53, 12, o sofrimento e a glória do seu servo, e aquele povo conhecia porque o povo era judeu. A ficha estava caindo, e Jeremias 17, 9 a 10 vai dizer, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto.
quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. E esse tema da culpa, que nós somos culpados, ele perpassa por todas as Sagradas Escrituras. Veja, por exemplo, Eclesiastes 7:20. Pois não há um só homem justo sobre a terra, que só faça o bem e nunca peque. Salmo 14:3, que também é citado por Paulo, lá em Romanos vai dizer: todos se desviaram e juntos se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Romanos 3:10 faz menção a esse texto de Salmo. Mas Romanos 3:23 vai dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos são todos. Eu e você. Por conta do pecado, estávamos destituídos da glória de Deus. O Evangelho, ele desnuda para nós o nosso coração. Ele mostra que o meu coração e o seu é um coração idólatra. Ele mostra que eu e você somos culpados porque temos maldades no nosso coração. Versículo 15, parte B até o 16. Eu quero pensar com você também a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Esse autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Eles são testemunhas do autor da vida, daquele que não é, o grego não é bios, é archegos, é o fundador da vida. E aquela gente matou o autor da vida. É isso que Pedro está dizendo para eles. Pedro está desnudando o pecado deles. E está falando para aquela congregação que ali estava reunida, atônitas por causa de um milagre. Mas aqui também há um consolo, porque Pedro não deixa isso perdido. Pedro, ele vai mostrar que esse Deus, esse autor da vida, que vocês assassinaram, que vocês negaram, que vocês pediram um homicida, escolheram um homicida ao invés do justo e do santo. Apesar de toda essa culpa que eles têm e que eles carregam sobre eles, e Pedro está fazendo com que eles reflitam sobre isso, ele vai dizer se Deus ainda está disposto a perdoar. Da ressurreição de Jesus, os apóstolos são testemunhas, mas de certo modo, seus ouvintes também começam a se tornar testemunhas. Por quê? Porque eles viram o milagre na vida do coxo. O versículo 16 é um pouco complicado. Parece que ele, não sei, ele ora fala uma coisa, ora fala outra. Alguns autores vão falar que esse texto é um texto esquisito de se entender. Mas porque eles viram o milagre na vida do coxo, eles também agora podem ser testemunhas do próprio autor da vida, do próprio Jesus. O que foi que conferiu ao coxo essa saúde perfeita? O nome de Jesus ou a fé dele? Pedro, ele vai dizer os dois. Não é o objeto, não é o sujeito, porque os dois estão entrelaçados e não podem ser soltos, eles estão juntos. E justamente a fé não é uma qualidade ou produção humana, mas é uma dádiva de Jesus por meio da sua palavra. E visto que os ouvintes são testemunhas desse acontecimento, eles agora viram a atuação viva do próprio Jesus com os seus próprios olhos. Percebam? Os apóstolos viram Jesus ressuscitado, viram Jesus vivo. Eles viram o milagre acontecendo. E Pedro está dizendo para ele, porque vocês viram esse milagre, vocês são indesculpáveis, porque vocês viram o poder de Deus ressuscitado também. Na sua pregação do Evangelho, como eu já falei, ele abre, rasga os nossos corações. Eu e você somos culpados.
Parece que estamos sentados num banco do réu, ali diante de Pedro pregando. E talvez o sentimento seu agora seja o mesmo dessa multidão. Eu sou culpado de tudo, mas eu quero me incluir nessa mensagem, porque eu também sou culpado pela morte de Cristo Jesus. Em algum momento da vida eu o neguei, eu o traí. E eu tenho pecados no meu coração. Somos culpados? Sim. Somos pecadores? Sim. Mas e agora? Há uma solução para isso? A boa notícia é que sim. A solução é que o Evangelho revela essa necessidade de transformação da mente e do coração. Versículo 17 a 19 vai dizer: e agora, irmãos, percebam que ele muda o tom. Não é varões israelita, mas é e agora, irmãos, eu sei o que o fizeste, por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Entre a culpa e a necessidade de transformação, Pedro vai abrir um parêntese e acompanhe comigo esse verso 17 e 18, essa ignorância. O que Jesus falou na cruz do Calvário? Uma de suas 7 famosas frases. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ignorância. O próprio Jesus na cruz do Calvário, ele reconheceu a ignorância do povo. E eles estavam pecando por ignorância. Mas note que cometer o pecado por ignorância não significa que eu seja, ou melhor, que eu não seja um culpado. Eles continuavam culpados, e Pedro faz deixar isso bem claro na vida deles, e na nossa também. Somos culpados. Por mais que pequemos por ignorância, somos culpados. O apóstolo Paulo, ele também vai dizer, para a sua carta ao Timóteo, lá 1 Timóteo 1, 13 e 15, ele vai dizer que ele era blasfemo, ele também cometia as suas atrocidades, e ele disse que pecava também por ignorância. Mas no versículo posterior, o versículo 15, ele vai declarar que cometia pecado por ignorância, mas que era o principal dos pecadores. Note que Paulo, ele tinha ciência que ele era culpado, que pecou também por ignorância, mas que ele era o principal dos pecadores. O verso 18. Mas Deus, e agora Pedro vai começar a falar que esse Cristo havia de padecer. Uma primeira atenção aqui nesse texto, e não podemos remover essas duas verdades. Pastor Fábio, qual é a atenção que existe nesse texto? É a atenção da soberania de Deus, o que ele decreta, com a responsabilidade humana. O que Pedro está falando aqui é que Deus sabe todas as coisas. Deus decretou todas as coisas. Ele é soberano, mas ele não exclui a responsabilidade humana. Eu e você, não podemos remover essas duas verdades. Eu não posso achar bonitinho a soberania de Deus e ficar com ela. Eu não posso achar bonitinho a responsabilidade humana e tomar partido da responsabilidade humana. Não, eles estão entrelaçados, eles estão juntos, a Bíblia ensina isso. Mas tem como explicar, pastor Fábio? Não, eu não consigo explicar. O que eu sei e posso afirmar é uma verdade bíblica. Mateus 26, 24 vai dizer assim: na verdade o Filho do Homem vai, conforme está escrito ao seu respeito, soberania. Olha o posterior: mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nascido. Responsabilidade humana. João 12, 27 e 28, agora minha alma está angustiada, olha a responsabilidade humana, e que direi, Pai, salva-me desta hora. Mas, soberania de Deus, foi para isso que vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E então uma voz do céu veio e disse, já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. São duas verdades. É uma tensão, sim, mas existe.
e precisamos aprender a conviver com ela. Pedro e João passam por essa questão muito rápido. O problema são os teólogos que querem ficar mirabolando sobre essas questões. Paulo, ele vai encontrar essa mesma tensão em Romanos 20, vai dizer: mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Pronto, fechou. Verso 19 vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Esse arrependimento, ele passa, é uma palavra metanoia, é uma mudança de mente, é a mudança de mente que vem com aquilo que eu pensava de mim mesmo. O que Pedro está dizendo aqui é a pregação dos profetas, é a pregação de João Batista, é a pregação do próprio Jesus Cristo, é a pregação dos apóstolos, é a pregação que a igreja precisa levar até a volta de Cristo, a arrependimento e conversão aos pés do Senhor. Essa é a solução do Evangelho, é Cristo. Mas pastor, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fumei, eu nunca fiz isso, eu nunca xinguei. Eu sou um bom homem. É pecador. A palavra arrependimento é mudança de mente. Quem é Jesus para você? Talvez o seu vizinho seja uma pessoa maravilhosa, moralmente falando. Mas quando se pergunta para ele quem é Jesus, Jesus é bom, né? Jesus é legal. Jesus é 10. Metanoia. Arrependimento. É entender que esse Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo. E que Jesus é a imagem do próprio Deus e que está sentado no trono, reinando com autoridade sobre tudo e sobre todos. É esse pensamento que precisa passar pela cabeça daqueles judeus, é esse pensamento que precisa passar na nossa cabeça, é metanoia, é arrependimento, arrependimento dos pecados que temos feito e cometido. E o texto prossegue: convertam-se. Duas palavrinhas, arrependimento e conversão. Agora, essa palavra conversão é uma palavra oriunda do meio militar. Eu não sei se tem alguém aqui que já foi militar, mas é daquela, quando está em formatura, marchando para um local e ele diz, na voz do comando, meia volta. E a pessoa tem que dar meia volta, dar as costas, meia volta, e seguir outro caminho. Interessante que arrependimento vem primeiro, para depois vir a conversão. Primeiro passa pela mente, para depois alcançar o nosso coração, as nossas atitudes. Arrependimento e conversão não é emoção. Arrependimento é entender o que Cristo fez e quem é esse Cristo. Conversão é agora eu deixar tudo isso que eu achava que era perfeito, que era bom, que era certo, que era belo, para poder realmente, de fato, se virar para o que é certo, para o que é belo. Essa sempre foi a mensagem do próprio Deus. 2 Crônicas 7,14, quando na construção do templo lá de Salomão, ele tem um sonho. E o verso 7, o capítulo 7, 14, que os irmãos conhecem: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos. Que é isso? Arrependimento. Dos céus ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Arrependimento e conversão. Ezequiel, o profeta, 18:32, eu não tenho, o Senhor falando, eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. É a mensagem de João Batista, é a mensagem de Jesus, quando em Mateus 4,17 diz, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Após aquela geração, após aquela congregação de judeus ali, reunidos no pátio do templo, ouvindo esse poderoso sermão, eles viram as suas mazelas, eles viram a sua culpa, eles viram a sua maldade, e eles ouviram
sobre a solução que é Cristo, o Messias. O Cristo ressuscitado que há 2 meses atrás tinha sido morto. Estava fresquinho na mente deles. E após a entender que o ser humano é tudo isso, e já nos traz essa bênção, a solução é Cristo. Eu e você precisamos desse Cristo todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Mas a pregação não para por aí. O Evangelho, ele revela os nossos pecados. O Evangelho revela essa solução que é Cristo. Revela essa necessidade de transformação de mente e de coração. O Evangelho também revela algumas promessas para nós diante desse texto. Parte 19b, para que sejam cancelados os vossos pecados. Versículo 20, acompanhe comigo. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até aos tempos a restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Pedro aqui está mostrando que Deuteronômio 18, que Moisés profetizou, é o Cristo que estava por vir e que veio naquela geração. Versículo 23, e acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quanto depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vocês, com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. A partir do versículo 19, parte B, eu entendo que o Evangelho agora revela promessas para quem o aceitar. Já estava tudo muito maravilhoso. A solução é Cristo. Se arrependam e se convertam, mas existe promessa. E aqui eu não quero dar revelação errada, profecia errada, não. É Bíblia. A primeira promessa que Pedro vai admitir que o Evangelho pode causar, para quem aceita, quem entende que é culpado, quem entende que é pecador, para quem entende que precisa de conversão, para quem entende que precisa de mudança de mente, a primeira promessa que vem para nós é o perdão dos pecados. Glória a Deus por isso. E a ideia daqui de serem cancelados os seus pecados é apagar sem deixar vestígio. Ó, que maravilha! Talvez você lá, no seu caderno, se tiver que apagar o que você escreveu a lápis ou lapiseira, através do grafite, vai ficar talvez ainda a marca. Mas a ideia aqui, para quem se converte e quem se arrepende, a ideia é que não vai ter marcas, não vai deixar aquela marquinha. É como se você comprasse a folha ainda em branco, nova. Oh, que promessa maravilhosa! É apagar, é ser enxugado, e mais ainda, é a dívida paga. Sabe aquele teu boleto do cartão de crédito que você sonha que alguém pague? No Evangelho, Cristo já pagou essa dívida, esse boleto do pecado. Ele já pagou. Precisamos entender que a partir daqui as bênçãos também elas são duplas. Mas como assim, pastor? Sim, elas são duplas e eu passo a explicar. O verso 20 vai dar uma outra promessa para quem o aceitar.
O versículo 20 vai falar uma palavrinha maravilhosa. Vai dizer assim, olha, a fim de que a presença do Senhor venha um tempo de refrigério. Aqui em Foz é mais quente que o Rio. Eu consegui constatar isso no início do ano. A ideia de refrigério, talvez, eu acho, seria você estar naquele calor de sensação térmica de 50 graus lá fora e você entra aqui a 15 graus. Por exemplo, eu nesse exato momento, eu estou precisando de refrigério. Eu estou suando muito. A ideia é essa. Quando você entra na presença do Senhor, há um refrigério na sua alma. E esse refrigério, como eu disse, ele é duplo. Ele começa aqui, mas ele vai ser levado até a eternidade. Entendeu por que é duplo? Porque ele começa aqui, no momento em que você crê no seu coração, em que você se converte, em que a sua mente muda, em que você entrega a sua vida a Cristo. Esse refrigério começa aqui, mas não para, porque essa promessa, ela é eterna. Qual é a terceira bênção? Tem mais uma, pastor? Tem. Tem mais uma bênção para você, meu amado, minha amada. Olha lá, versículo 21 ao 26, que nós lemos, vai falar agora sobre a salvação. Pedro está tratando com eles agora a respeito da salvação. Olha, tudo isso, todas essas bênçãos, ela é maravilhosa, porque você ainda tem a salvação. Ela também é dupla, porque no momento em que você se converte, no momento da sua conversão, você é salvo por Cristo Jesus, e não tem como apagar isso. Você é selado pelo Espírito Santo da promessa. Você não tem como perder a salvação. E aí, você ganha essa salvação. A promessa te alcança hoje, mas ela vai perdurar por toda a eternidade. Perceba o que Pedro está falando aqui para aquela população, para aquela gente. Pedro vai utilizar o nome aqui, talvez não de salvação, mas de restauração. Mas nessa promessa também há uma advertência: aquele que não crê no Evangelho não será salvo. Olha o verso 23, e acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta, a Jesus Cristo, a Jesus o Messias, será exterminado do meio do povo. Ou seja, quem não crê, essa bênção não é para você, ou para aquele que não crê. A bênção da salvação, a bênção do cancelamento das dívidas, a bênção da restauração, do refrigério, é para aquele que crê em Cristo Jesus. Se Jesus de fato ressuscitou, Timothy Keller vai dizer, e ele de fato é o Filho de Deus, o verdadeiro e perfeito Rei, ele veio ao mundo para morrer por nós na cruz. E ao crermos naquilo que ele fez na cruz, somos poupados do julgamento eterno e introduzidos na presença de Deus por toda eternidade. Vamos às aplicações? Primeiro, aproveite todas as oportunidades e pregue o Cristo crucificado. Algumas semanas atrás, o seminarista, quase pastor Léo, ele pregou sobre a mensagem de Pedro, advinda do Pentecoste. Ele aproveitou a situação do Pentecoste e mostrou o Evangelho a partir do Pentecoste. Aqui, Pedro, ele vai usar uma outra situação que o povo visualizou. O que ele vai usar? A cura. Ele pega a cura e aponta para Cristo, ele aponta para o Evangelho. Mais à frente, nós teremos mais duas pregações, e elas são extremamente iguais. Pedro pega a visão que um teve, que o outro teve, e acrescenta o Evangelho. E Paulo pega as Escrituras e apresenta o Cristo crucificado e vivo.
Então eu e você precisamos aproveitar as oportunidades e pregar o Cristo crucificado. Hoje vivemos um dilema muito sério, que é a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia e de alguns que estão ali metendo a mão, metendo a colher, ou que jogou o pomo da discórdia e saiu. Não nos importa questionar esse tipo de geopolítica, mas numa conversa precisamos apontar o Evangelho através desse acontecimento histórico, porque foi assim que Pedro fez. De onde, Tiago, capítulo 4, versículo 2, vai dizer: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Guerra, contenda, briga, paixões que guerreiam dentro de você. Olha, ele apontando o pecado dentro e não fora. Tudo aquilo que está acontecendo é por causa do pecado. Apresente o pecado, apresente a culpa, sim, mas apresente o Cristo, a solução do Evangelho, a solução para os nossos problemas. Papai e mamãe, apresente o Evangelho para o seu filho quando ele desobedecer. Como é difícil isso aqui, que às vezes a ira sobe e você quer logo dar a varada. Mas o correto, o bíblico traz essa criança para perto, bota ela sentada, faz ela te ver. E pregue para ela o Evangelho através, ou puxe o link do pecado dele e aponte a solução para o pecado que ele está cometendo. Aponte Cristo para a vida da sua criança. Segunda aplicação: não olhe para homens, olhe para Cristo. Interessante que em 2017 saiu no jornal Folha de São Paulo a seguinte matéria: camisa com sangue do pastor tal é usado para curar fiéis. Esse pastor ele sofreu um atentado no púlpito, tentaram cortar a cabeça dele. Um rapaz de 20 anos, devia ser lunático, e aí aquele sangue escorreu pela camisa dele. Claro, ele foi esfaqueado. 2 dias depois ele estava dizendo que aquele sangue que estava na camisa dele estava curando pessoas. Blasfêmia contra o nome e o poder do sangue de Jesus Cristo. As igrejas, ou melhor, os desigrejados no Brasil sobem a números assustadores. Pessoas que não vivem mais no Evangelho. Mas o interessante é que se nós pararmos para conversar com eles, eles vão sempre dar uma desculpa. E qual é a desculpa? Mais esfarrapada: o irmão que está lá, eu não gosto dele. Não, o pastor. O problema é sempre olhar para a vida do homem. Esse é o grande problema. Foi o que Pedro fez aqui. Não olhe para a nossa vida, porque somos pecadores, tal qual. Ou tal quais a vocês. Não olhe para o homem, mas olhe para Cristo. Firme o seu olhar em Cristo, o autor da vida, o autor e consumador da fé. Terceira, perdão. Todos nós somos culpados. E se você ainda não provou o gosto amargo do pecado, é muito provável que você não tenha experimentado a conversão genuína ao Cristo ressurreto. Quando cometemos pecado e sabemos que estamos cometendo pecado, o nosso coração não se entristece com isso. Eu não senti o sabor amargo do pecado em Cristo. Então, provavelmente, eu não sou um convertido em Cristo Jesus. Um outro dado, que saiu nos Estados Unidos, acho que uns 5 anos atrás, se não me falha a memória. Não, 5 não, já passou, estou ficando velho. Uns 7 anos atrás, por aí. Estava crescendo em que 76%, presta atenção, 76% dos pastores, lá nos Estados Unidos, eram viciados em pornografia.
A pergunta que urge: será que não sentiam comiseração de espírito por conta de estar dependendo do vício da pornografia? E tem mais, né? Aqueles que tiveram coragem de falar que fazem isso. Esse puritano, que eu não sei o nome, acho que é Thomas Watson, se você ainda não provou o gosto amargo do pecado, é muito provável que você não tenha experimentado a conversão. A quarta aplicação mostra o milagre que o Cristo ressuscitado operou através da sua fé no poder do nome de Jesus. É o verso 16. É um verso confuso, mas de uma aplicação tremenda. O que eu quero dizer aqui é que Jesus viu, ou melhor, Pedro viu o Cristo ressuscitado. Pedro falou que, a partir daquele milagre, que foi em nome de Cristo, e no poder da fé do nome de Cristo, eles viram também, ou contemplaram o Cristo ressuscitado. Se nós continuarmos nessa analogia, eu preciso mostrar o milagre da transformação na minha vida, pelo poder da fé no nome de Jesus. Tem crente que não tem demonstrado isso, ou melhor, diz que é crente. Precisamos mostrar o milagre da salvação, o milagre da transformação em nossas vidas. E eu quero terminar com uma ilustração. Existem várias a respeito dessa ilustração, mas eu creio que a minha é melhor. Uma senhora já estava sentindo que iria partir. E ela chegou para o pastor e falou para o pastor: pastor, o dia da minha morte se aproxima e eu gostaria que o senhor pudesse ler o texto tal. Ah, ok. E também que cantasse a música tal. Para mim é que eu só sei em inglês, a Amazing Grace. Esqueci em português. Maravilhosa Graça. No meu funeral, eu quero que cante Maravilhosa Graça. Porque foi ela que me salvou. A graça de Jesus. Pastor, e o senhor, eu gostaria que pregasse no texto tal. Mas irmã, como assim? Você já está preparando a ordem de fúnebre? De culto fúnebre? Sim, pastor, mas eu quero uma última coisa. Eu quero que o senhor coloque na minha mão uma colher. E que todos vejam essa colher. Mas, por quê? Todos os meus familiares que vão estar em volta do caixão vão ver aquela colher e vão saber o que significa. E o pastor perguntou: mas o que significa então? Ah, pastor, quando eu era criança lá em Barbacena, a gente ia para a casa da vovó. E a vovó fazia uma comida gostosa, sabe aquela no forno a lenha? Que ressalta o sabor. Não tinha picanha, claro, mas podia ser uma galinhada. E a vovó chegava para nós e falava assim: crianças, peguem a colher, hein? Peguem a colher. E a gente pegava a colher, já tinha acabado de comer, e a gente ficava esperançosos, porque vinha a sobremesa. E a sobremesa era a melhor coisa que estava por vir. Eles vão entender que a melhor coisa que está por vir, ainda está por vir, melhor dizendo. Queridão, queridona, nesse dia, pega a colher. O melhor ainda está por vir. Amém? Que Deus abençoe.